que me ajude a energizar as palavras, porquanto eu quero fazer uma justa homenagem a Jesus. Este mês de dezembro é muito especial, como têm sido e sempre serão todos os meses de dezembro. As casas, as ruas, as avenidas enchem-se de luzes. Há cantos, cantigas, dramatizações do próprio nascimento de uma criança singular. E isto repete-se em escolas, em templos, em associações. Tudo em nome de um menino. E os corações sensibilizam-se. E cada qual procura tornar muito bom o dia de Natal. Há imensas emoções. E ante tanta sensibilidade que desfila ao longo destes dias, interroguemos: quem é essa criança? Quem é essa criança cujo nascimento é evocado, mesmo após decorridos mais de 20 séculos da sua morte? Morte do corpo. Se afinal apenas costumamos comemorar o aniversário na Terra dos que estão conosco, e depois que realizam a grande viagem para o mundo espiritual, rumo ao invisível, nós deixamos de lembrar essas datas, mas ninguém se esquece. Ninguém se esquece de Jesus. Sobretudo aqueles que já querem carregar no seu coração o epíteto de cristãos. Ninguém pensa em realizar festas de aniversário para aqueles que já foram. Mas com Jesus é diferente. Dissemos e repetimos, passaram-se mais de 2000 anos e continuamos celebrando. Todavia, há um detalhe muito significativo. No dia em que se comemora o aniversário dessa criança, quem recebe os presentes são os que promovem a festa. Numa alegre troca de embrulhos, lembranças e mimos. Ninguém se lembra de agraciar com ofrendas o homenageado. Mesmo assim, um espírito tão grande quanto o do Cristo continua atravessando os séculos e continua guiando-nos a todos que somos as suas criaturas. E foi tal a revolução que promoveu no espírito humano que é por isso que a Terra o recorda ano após ano. E interessante, a revolução de Jesus não utilizou armas de nenhuma espécie. Foram, no entanto, as mais invencíveis armas, as do amor e da bondade. Desde o nascimento, exemplificou sempre o melhor. Rei das estrelas, Senhor dos espíritos, tornou-se criança, adolescente, homem e viveu com os homens, demonstrando, através de pouco mais de 3 décadas, que não importam as circunstâncias que nos rodeiem, pois quem desejar ser bom pode sê-lo sempre. Viveu num período em que a política romana comandava o mundo, em que a hipocrisia farisaica imperava. E, no entanto, Jesus manteve-se puro, ensinando sempre humildade, sobretudo aceitando o nascimento num berço de palha, depois representando a lição do trabalho na carpintaria de seu pai José. Ele, Jesus, que moldara junto com Deus as formas da terra, este mundo em que habitamos,
não se envergonhou de dar formas à madeira e transformá-la em bancos, mesas, utensílios domésticos e outros. Senhor e Mestre, em cada momento de sua vida, ensinou, exemplificando, testemunhando que o bem vence sempre o mal, que a luz vence sempre a treva. São passados mais de 2000 anos, desde a sua vinda à Terra. Quando é que nos decidiremos por lhe seguir a excelsa doutrina? Aquela que conjuga o verbo amar e que utiliza os substantivos como doação, renúncia, abnegação. Dizemos que Jesus é nosso modelo e guia. Por isso mesmo, nenhum de nós deve ignorar o seu convite. Em nenhum momento a conduta do nosso Mestre Jesus abandonou as linhas do dever e até do próprio amor sem limites. E o convite a segui-lo pode surgir e surge das mais diversas maneiras. Era véspera de Natal, uma noite gélida. A neve cai em flocos minúsculos, como se fosse nevoeiro condensado. A menina anda pelas ruas, sente frio, mas sabe que não poderá voltar para casa sem ter vendido as caixas de fósforos que traz consigo. Única maneira de angariar algum dinheiro. O dia escoara-se e ela não conseguira vender nenhuma das suas caixinhas de fósforos. Encolhe-se na saliência de uma casa. Acocora-se ali, com os pezitos encolhidos para abrigá-los no calor do corpo, mas cada vez sente mais frio. Tira um fósforo e pensa: que mal haverá se eu acender um, só um? Risca-o na caixa e faz-se chama. Aquela chama pequenina parecia o pavio de uma vela. E ela, diante daquela luz, sentiu-se diante de uma grande e linda lareira de bronze polido. Ardia nessa lareira um fogo magnífico que espalhava suave calor. Ela foi estendendo os pés congelados para os aquecer, mas apagou-se o clarão do fósforo. Então risca o outro. E onde a luz agora bate, a parede fica transparente como um véu. Ela vê tudo dentro da sala. A mesa posta, a porcelana fina, um belo pato assado recheado de maçãs e ameixas. Mas o fósforo volta a apagar-se e tudo desaparece. Ela fica ali somente a ver a parede, nua e fria, naquela noite escura. Acende outro fósforo. E à sua luz vê uma enorme árvore de Natal. Entre os galhos dessa árvore, milhares de velinhas. Ela estende os bracitos, desejando apanhar um dos efeitos. E então apaga-se de novo o fósforo. As luzinhas da árvore de Natal foram subindo, subindo, até alcançar o céu e se transformarem em estrelas. Uma dessas estrelas cai lá de cima, deixando uma poeira luminosa pelo caminho. Alguém morreu, pensa a criança, lembrando o que dizia sua avó. Quando uma estrela desce, uma alma sobe aos céus. Ela acende mais um fósforo. E desta vez é a sua avó
que lhe aparece sorridente. Aquela vozinha ali no esplendor da luz. A emoção envolve completamente a pequenita. Lembrava-se que somente recebera carinhos da sua avó. Ela sim, ela a amara verdadeiramente. E na sua vozita frágil, fraca, vovó, eu queria que a senhora fosse de verdade. Sei que quando a chama se apagar, a senhora vai desaparecer como as luzes, como a lareira, o pato assado, a árvore de Natal. E põe-se então a acender todos os fósforos das caixas para que a sua avó não fosse embora. Eles ardem com tanto brilho que agora até parece que é dia. E ela vê a avó cheia de luz, tão bonita. A bondosa senhora toma-a nos braços e voam ambas como um raio de luz e de alegria, mais alto e mais longe. Vão para um lugar onde não há mais frio, nem fome, nem sede, nem dor, nem medo. Elas penetram juntas no mundo espiritual. Na manhã seguinte, os transeuntes encontram a menina morta, com a sua mãozita cheia de fósforos queimados. Coitadinha, comentam. Deve ter querido aquecer-se. E todos se admiram do sorriso que está estampado naquele rostinho infantil. Mas ninguém soube que visões maravilhosas lhe povoaram os últimos instantes. Nem com que alegria ela entrou com sua avó nas glórias da espiritualidade em pleno Natal. No Natal de 2023, pensemos. Até quando? Até quando permitiremos que a infância continue a morrer? A infância em pleno desabrochar. Até quando continuaremos a permitir que a escuridão povoe o universo infantil? Guerras, lutas mesquinhas, fome que faz doer a própria alma, frio que enregela carnes e ossos. Por que é que deixamos que isso aconteça? É Natal. Natal de Jesus. Façamos algo pelas nossas crianças. O homem que há mais de 2000 anos na Judeia amou e também morreu por muito amar, mostra-nos que a vida física não é o tudo. A sua fé maravilhosa soube despertar outras fés e teve o poder de modificar vidas. A voz do Mestre Jesus convidava para nós vivermos a verdadeira vida, a vida que se desdobra muito, mas muito para além da morte do corpo. Lembremos de, entre muitos, alguns dos seus ensinos. Quem perseverar até ao fim, este será salvo. Quem crer em mim, mesmo morto, viverá. Então a mensagem do Mestre Jesus atravessou os séculos e permanece viva até hoje. Se quisermos, estabelecendo diretrizes seguras àqueles que querem ser seus seguidores. A sua é a mensagem do amor, da fé, da fidelidade até ao fim. Mas, apesar de tudo, a figura de Jesus de Nazaré ainda hoje é motivo de muita polémica. Para muitos, Jesus não passou de uma lenda que depois foi vertida para os evangelhos,
a ponto que no século XIX alguns eruditos duvidaram da realidade da existência de Jesus. Segundo eles, a Igreja fundamentava a credibilidade de Jesus no caráter literário dos 4 Evangelhos. E afirmavam que não havia nenhuma confirmação histórica documentada. Sem essas provas, faltavam argumentos científicos de comprovação da existência de Jesus. Em função disto, a preocupação dos crentes em Jesus era encontrar provas. As primeiras investigações foram decepcionantes. Filon de Alexandria não falava em nada sobre Jesus. Justo de Tiberíades, a mesma coisa. 2 historiadores daquela época. No entanto, existem, sim, vários testemunhos sobre a sua vida fora das páginas do Novo Testamento. O mais antigo de todos remonta aos anos de 93-94 da nossa era e encontram-se no livro Antiguidades Judaicas, da autoria de um famoso historiador chamado Flávio Josefo, que apesar deste nome latino era judeu. Ele fez menção a Jesus e à sua seita em 2 passagens do seu livro. A primeira, diz ele, Anás convocou o Sinédrio e trouxe perante eles o irmão de Jesus, o Cristo. O seu nome era Tiago. E junto com eles vinham alguns outros. Acusou-os de terem violado a lei e entregou-os para que os lapidassem. Na segunda passagem, ele diz, por essa altura, durante o governo de Pôncio Pilatos, de 26 a 36, viveu Jesus, um homem sábio, se é que se lhe pode chamar homem, porque realizou feitos portentosos. Mestre de homens que aceitam com gosto a verdade, e atraiu judeus e muitos de origem grega. Era o Messias. Igualmente, no ano 112, um procônsul do território da Bitínia, Caio Plínio Cecílio II, dirigiu uma carta ao imperador romano Trajano, onde menciona Jesus e os cristãos. Depois dele, no ano 115, um quase seu contemporâneo, Públio Cornélio Tácito, considerado um dos maiores historiadores da Antiguidade, falou a respeito desse homem invulgar, conhecido em sua aldeia, onde morava e trabalhava como Joshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Este o nome de Jesus em hebraico, Joshua. Também o descreve Caio Suetônio, o Tranquilo, mais ou menos no ano 120, na obra Vida de Cláudio. E além disso também, o Talmud judeu tem algumas narrações dos rabinos acerca de Jesus. Mas é verdade. É através dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que ele foi bem biografado. Dizem-nos eles que Jesus exerceu o mesmo ofício de seu pai, o de carpinteiro. Era um costume judaico que o homem se dedicasse a trabalhos intelectuais, também tivesse um modo de sobrevivência para não custear o sustento. Aliás, melhor dizendo, para custear o sustento, ganhando assim com o suor do seu rosto o pão nosso de cada dia, não sendo nunca um peso para os outros. Todos os apóstolos
escolhidos por Jesus, tinham as suas profissões. Pedro, o irmão e outros eram pescadores. Também havia agricultores. E o próprio Paulo de Tarso era correeiro e tecelão. Perguntamos, como se pode hoje, em nome de Jesus, exercer sacerdócios pagos, viver das diversas igrejas? Isso não foi nunca exemplificado pelo Cristo Jesus. Jesus não se casou. Todo o seu amor foi encaminhado para a sua missão. E tinha para com as mulheres um sentimento extremamente delicado, tratando-as sempre como irmãs. Naturalmente, elas retribuem, oferecendo-lhe a sua amizade e acompanham-no. É Míriam, da cidade de Magdala. Verónica, a mulher curada da hemorragia crónica. Salomé, mãe de 2 dos seus discípulos. Maria, sua própria mãe. Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Joana, a esposa do intendente de Cusa, que mais tarde vem a reencarnar em tempos mais próximos de nós, como Joana de Ângeles. E também a grande Fotina, a samaritana, da cidade de Sicar. Jamais esqueceu Jesus, porque ele lhe falou e lhe deu a beber da água viva, que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e essa água santifica as criaturas. Então a sua natureza elevada, a ternura do seu coração, Jesus extravasou-a com uma doçura infinita, como se fosse uma verdadeira poesia. Pregou em seus ensinos a humildade, o perdão, a caridade, a abnegação, a justiça, através de máximas como: aquele que se humilha será exaltado, o que se exalta será humilhado. Perdoai e sereis perdoados. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem. A sequência dos princípios do Mestre era um culto puro, sem práticas exteriores, sem cerimoniais luxuosos, baseados somente nos bons sentimentos do coração. Recordemos ainda, sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito. É este o convite que Jesus continua fazendo a todos os homens e mulheres. Sem dúvida que em toda a história da humanidade, muito vasta, houve homens que escreveram excelentes máximas. Houve também grandes homens virtuosos, mas que nada fizeram para que a virtude tivesse continuidade no mundo. Por isso mesmo, então, o nosso Mestre Jesus é inigualável. Ele falou e agiu, apresentando sua doutrina não só em palavras, mas sobretudo em obras. Todos os exércitos que já desfilaram por este mundo de Deus, conquistando territórios, consolidando impérios, todos os navios que já atravessaram os mares, todos os reis e rainhas que já reinaram, todos juntos, não influíram tão fortemente na vida humana como fez Jesus, esse personagem imortal. O nosso próprio tempo é contado a partir da data do nascimento de Jesus. Ele é
o personagem histórico sobre o qual mais se escreveram livros, compuseram músicas e pintaram quadros. Até hoje, ele continua assim, falando aos homens que se dispõem a ter boa vontade para com os outros homens. Boa vontade para doar-se, para servir, para amar. E este é que é o verdadeiro sentido do Natal. O amor de Deus para com os homens. O amor dos homens uns para com os outros. Em nome do divino amor que se chama Jesus. E assim continuará todos os anos. Os cristãos comemoramos no dia 24 para 25 de dezembro. A história diz-nos que Jesus, nosso Mestre, em verdade, não nasceu nesse dia e aponta a algumas datas prováveis, especificando dia, mês e ano. Pergunto eu, afinal, quando realmente terá nascido Jesus? E onde? Em Nazaré ou em Belém? Se perguntarmos a Francisco de Assis o que ele sabe a respeito do nascimento de Jesus, ele nos responderá. Jesus nasceu no dia em que na praça pública de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo, pois sabia que ele é a fonte inesgotável do amor. Mas se indagarmos ao apóstolo Pedro, quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos dirá: Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu negava outra vez ao meu mestre. Foi nesse instante que minha consciência despertou para a verdadeira vida. E se questionássemos Joana de Cusa sobre onde e quando nasceu Jesus? De certo, ela nos dirá: Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, ouviu o povo gritar: nega, nega, renuncia a ele. E o soldado com a tocha acesa dizendo: o teu Cristo apenas te ensinou a morrer? Nesse instante em que senti o fogo subir pelo meu corpo, e eu pude com certeza e sinceridade responder: não me ensinou só isso, ele também me ensinou a amar-te. Foi então que nasceu Jesus. E Lázaro? Se eventualmente pudéssemos perguntar a Lázaro onde e quando nasceu Jesus, a sua resposta será com certeza: Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que me visitou o túmulo e ordenou-me: Lázaro, levanta-te e vem para fora. Nesse momento eu compreendi quem ele era e ele nasceu em mim. Mas o doutor da lei, Saulo, mais tarde Paulo, nos afirmará: Jesus nasceu na estrada de Damasco, em pleno meio-dia, quando a luz que o envolvia me cegou e ouvi a sua voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi aí que passei a ver um mundo novo e lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Finalmente, se perguntássemos a Maria de Nazaré, a Míriam, cujo nome significa beleza, poder, iluminação, com certeza que ela, sorrindo, nos falará que Jesus nasceu
quando se escondeu das estrelas nas sombras da terra, servindo-se do seu vaso carnal, escolhida e já comprometida antes do seu regresso à terra para a encarnação desse anjo planetário. Quando ela o segurou pela primeira vez nos braços e sentiu que ali se cumpria a promessa de um novo tempo, aquele menino, enviado por Deus, vinha para ensinar aos homens, seus irmãos, a lei maior, a lei do amor. Se já nos permitimos banhar pelas claridades do Evangelho, permitamos também que Jesus nasça em nossos corações. E isso vos garanto, é mais importante, muito mais importante que locais ou datas. Deixemos que as vibrações dele cheguem ao nosso espírito e espalhem o perfume da sua presença na senda para onde avançarmos na busca da vida. Refaçamos mentalmente o caminho que já percorremos. O caminho que já percorremos desde que a sinfonia da Boa Nova, a sinfonia do Evangelho nos alcançou. E façamos a proposta para viver a mensagem do Mestre, para que ele seja então verdadeiramente o nosso modelo, o nosso guia. Então, ele finalmente nascerá em nós e finalmente será Natal. Pela vossa atenção, muito obrigado.